Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileiro. Meu nome é Marcelo e no dia de hoje nós vamos falar sobre a análise de pré-abertura do mercado do dia 23 de agosto de 2024. Uma sexta-feira, sextou com SD, saco cheio de safadeza, exatamente, de semana complicada, a variação do dólar foi intensa e no dia de hoje promete aí uma volatilidade maior ainda por conta do discurso do Powell que acontecerá às 11 horas da manhã, exatamente aqui junto com a notícia de venda de casas novas, que é outro tipo de indicador aí que ajuda a medir aí o termômetro, o andamento da economia norte-americana. Existem aí projetos mais arrojados para que o aquecimento imobiliário volte a acontecer. Então, é um horário aí bastante decisivo e que vai orientar aí as decisões dos investidores para a semana, para o dia de hoje e principalmente para o seu posicionamento na semana que vem, tendo em vista que em setembro começarão aí as modificações no corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos, associado ainda com um momento político que eles estão vivendo. Então, nós estamos entrando aí na reta final do ano com um cenário bastante complexo e que vai prometer aí grandes volatilidades, tá certo? No panorama Latos, temos no momento aqui uma situação interessante, onde o dólar está a R$ 5,59. Essa variação tem acontecido de maneira impressionante durante a semana. Todos têm acompanhado e, infelizmente, isso tem feito com que muita gente que opera o mini dólar aí tenha entrado em apuros grandes com isso. E nós que operamos mais o mini índice também não saímos ileso dessas grandes mudanças cambiais ao longo do dia. Agora o EWZ está sendo negociado a 0,54 de alta, a Vale a 0,29, a Petro a 0,89 e o Itaú ainda não apresentou aqui os seus resultados, mas o Bradescão está a 1,43 de baixa, tá certo? Em relação aos futuros, tá, do Ibovespa, nós estamos aqui a 0,88 de baixa, o S&P 500 a 0,52 de alta, Nasdaq a 0,76 de alta, Nikkei a 1% de alta, China a 0,67% de alta, ou seja, antes da abertura do nosso mercado futuro, o cenário ele está favorável para a continuidade de alta, mas na abertura do mercado futuro, tudo isso pode mudar. Então, a gente tem que ficar de olho. Aqui, as bolsas com os papéis norte-americanos estão todas em baixa, então, futuros em alta, mas ações em baixa. Xangai a 0,2% de alta, ou seja, zerado, e Hansen a 0,16% de baixa, tá certo? Todos os papéis na Nasdaq despencando, derretendo. Minério de ferro que tinha dado aí uma boa recuperada, volta a cair, está a 2,24% de baixa e o petróleo está aí com o WTI a 0,95, 0,93 de baixa e o Brent a 0,83 de alta, tá certo? Dólar futuro a mais 2,30 e índice futuro a menos 1,03. Os papéis da Vale a 0,27, Itube a 0,84 de baixa e Petro 2,52% de baixa, né? Então, depois, né, de uma pernada muito longa, né, foram mais de 15 mil pontos aí, um movimento de alta bastante interessante, é natural que um respiro venha a acontecer.
A gente tinha rompido um topo histórico lá no 136.100, o preço ele buscou aí uma tentativa de continuidade, está tentando ainda, mas está encontrando bastante resistência, bastante dificuldade, e a gente precisa ficar muito atento com isso, tá? O cenário aqui no Brasil é de Mar Vermelho, e lá nos Estados Unidos a coisa anda meio incerta, aguardando aí o posicionamento. Em relação aos juros futuros, os DIs estão quase todos aí acima de 1%, temos 1,40, 1,35, 1,43, ou seja, juros altos fazem com que as pessoas queiram tirar o pé do acelerador em relação às compras e trazem uma possibilidade maior de vendas, mas o contraponto é que o VIX está a 2,82% de baixa, ou seja, pertinho daquele range de 3% de baixa, o que pode sustentar o preço com juros altos, tá? É uma situação que a gente precisa avaliar aí nos primeiros momentos do mercado, se mesmo com juros altos e o VIX baixo, que é o pessoal protegendo lá nas opções, né, as suas operações, se esse VIX baixo vai conseguir sustentar o preço com juros altos, ou se na abertura do mercado futuro essa situação aí de juros altos se inverte para uma redução dos juros e o VIX começa a ficar positivo para o mercado poder começar a tentar subir, tá? Enquanto eu abro aqui a plataforma, o Profit, eu quero já falar para vocês que essa semana, nessa sexta-feira, hoje, se encerra a terceira semana, o terceiro torneio semanal do mini índice e do mini dólar, mas que amanhã não, na segunda-feira começaremos o quarto e último torneio do mês de agosto aqui na plataforma da Trade Arena. Muito bem, minha gente, vamos dar uma olhada aqui para essa incrível movimentação de alta, né? Como eu falei, foram mais de 15 mil pontos, né? Se a gente for olhar aqui até a máxima, foram 15.674 pontos, tá? E assim como aconteceu anteriormente, nessa situação aqui, depois de uma longa pernada, o cenário ele busca, né, a sua estabilização durante alguns dias, né? O mercado ele não reverte de um dia para o outro, existe um período em que o mercado dá uma equilibrada antes de ele fazer um respiro, fazer o seu pullback. Então, como nós estamos aqui na região dos 111% do Fibonacci, no 138766, o preço ele está sentindo a resistência nessa região aqui. E assim como aconteceu na quarta-feira, ele veio buscar aqui essa região e não conseguiu. Na quinta-feira, ele até fez um rompimento, mas não conseguiu se sustentar. Aqui na quinta-feira ele chegou a visitar aqui o 111% e acabou tendo seu fechamento no 137.350, tá? Então, o fechamento foi aqui nessa região de preço e ele fechou um pouquinho abaixo da VWAP. A VWAP é essa linha azul que vocês estão vendo aqui, e ele produziu aqui, né, um paviozinho no final do dia, uma sombra no final do dia, fazendo com que o preço viesse buscar a VWAP novamente. Então, hoje o mercado ele inicia com uma negociação muito próxima aqui da VWAP e com notícia dos Fed Boys às 9 horas, tá? Nós vamos ter aqui, cadê aqui as notícias?
Aqui, olha, às 9 horas não é o três cabeças de touro, são duas cabeças de touro, mas nós temos às 9 horas o discurso do Bostic, que é o membro do FONC. Às 9 horas também temos o simpósio de Jackson Hole, né? Às 9h30 são licenças de construção e licenças a mensal e do mês de julho. Então, o início do mercado ele já recebe uma influência desse pessoal aqui. Então, a gente precisa avaliar direitinho como que o preço vai se posicionar em relação a isso. O ajuste está no 137,122. Então, vamos colocar aqui o ajuste no lugar certo. 137,122. Vamos colocar ele aqui em laranja. Pronto, então tá vendo que o preço ele está espremido aqui entre VWAP e ajuste, sendo uma sexta-feira e ainda vésperas de notícias, às 11 horas, lá, a fala do Powell, é possível que o preço fique brigando ao redor dessa região aqui. A não ser que ele venha buscar um gap enorme de alta ou um gap enorme de baixa, né? Fazendo com que o preço saia dessa região. E vamos lembrar que se o preço descer, a gente vai ter aqui o suporte do antigo topo histórico dos 136.100, exatamente aqui nessa região, tá? Se o preço abrir em gap de alta, nós temos o próprio 111% como uma resistência no 138.766. E se o gap for um gap monstruoso, como já aconteceu em outros dias, nós temos aqui a média exponencial de 20 períodos como principal suporte que poderá acontecer. E se o preço vier visitar regiões acima, regiões superiores, nós temos aqui como próximo alvo o 141% do Fibonacci, que está no 146,038. Obviamente que é importantíssimo que você também fique de olho em alguns pontos de verificação onde o índice ele poderá encontrar algum tipo de resistência, né? Temos os price guides, que algumas pessoas marcam a cada 500 pontos em números redondos, como 140 mil, 140.500, 141 e assim por diante, né? Outras pessoas colocam price guide associados a cada 500 pontos em relação ao preço de abertura. Então, se você utiliza esses posicionamentos, é importante ficar de olho. Outras pessoas utilizam pontos pivô, né? Que também trazem uma resistência ou um suporte, e outras pessoas ainda utilizam o 2MV frequência, né, com valores que variam bastante, né? Eu costumo usar o 0,7, o 1,5 e o 2,10, tanto positivo quanto negativo, para dar uma olhada aí nesses pontos de suporte e resistência. E tem gente que usa tudo, né? Então, tem que tomar um cuidado muito grande, mas o que eu quero chamar muita atenção e o que fez com que eu operasse muito pouco essa semana foi realmente a situação da variação da taxa cambial, tá? Como a gente está visitando uma região inexplorada, uma região de alta, eu tenho ficado muito de olho aqui em como que o dólar está variando para cima e para baixo, com que velocidade, os momentos em que mais ele traz aí as suas variações, em qual é o valor em que o preço, quando alcançado, costuma fazer com que o índice suba, qual é o valor que, quando alcançado, costuma fazer com que o índice desça. E isso é uma informação que eu tenho utilizado essa semana, porque a volatilidade lá está gigantesca, e eu busco associar essas informações com os elementos gráficos, com o DI futuro, enfim.
É uma quantidade de informação gigantesca, tá bom? Na semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter aqui na Trade Arena, essa aqui é a plataforma, a descrição está aqui no vídeo, tá? Se você ainda não se inscreveu na Trade Arena, se você ainda não sabe o que que é a Trade Arena, ela é uma plataforma de treinamento e de desenvolvimento de traders, tá? Que querem testar os seus operacionais, querem testar os seus robôs, querem testar as suas técnicas, querem lapidar as suas entradas, querem trabalhar a questão da trava e entrar numa operação por conta do medo, querem reduzir a sua impulsividade, enfim, querem conseguir colocar o trem em cima dos trilhos, trabalhar de forma alavancada, mas com baixíssimo custo. Então, acessando o link aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir entrar aqui nesse site, né, fazer o seu cadastro aqui embaixo e entrar. Quando você entra, você já ganha, né, uma recompensa diária apenas pelo login, tá? Você não compra isso, você ganha isso, tá? Que é o que eles chamam de trade coins. As trade coins, elas podem ser utilizadas em torneios, tá certo? E existem basicamente dois tipos de torneios: torneios livres, gratuitos, e os torneios pagos, tá bom? Se você está iniciando, você quer conhecer um pouco a plataforma, começa pelo torneio livre. A gente tem o torneio livre do índice, também temos o torneio livre do dólar, tá? Eles vão custar apenas essas moedas fictícias que você vai ganhar de sobra para poder se inscrever logo em um desses torneios. E o diferencial desses torneios é que quando você se inscreve, você vai ter aqui algumas situações muito parecidas com a de uma mesa proprietária. Por exemplo, você vai ter uma margem aqui de R$ 3.000 fictícias para você trabalhar, tá bom? Um limite de perda de R$ 500 também fictícios, tá? Temos 123 participantes, 123 traders que estão participando aqui do torneio do mini índice, e a premiação total é de 10.455 trade coins, tá certo? Então, esse valor aqui, ele é um valor fictício. Você também vai ter um ranking. Então, aqui você vai vendo como que as pessoas estão se desenvolvendo, tá? É, e você vai se posicionando, vai se comparando seus resultados em relação a essas pessoas. O que eu sempre digo é o seguinte: resultado financeiro é consequência, tá? É mais importante você saber em que posição no ranking você está, o que é que você fez para merecer estar nessa posição e começar a observar aqui a forma como que as outras pessoas estão fazendo as suas operações. Ah, Marcelo, como é que eu consigo fazer isso? Você vem aqui nesse olhinho, vamos pegar aqui o caso do Cisaías. Ele tem muitas operações. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa Berolinha Power, ela tem uma única operação. Com uma única operação, ela fez R$ 1.305 fictícios e ela está posicionada em 12º lugar. Opa, então calma lá. Me chamou a atenção. O que será que ela está fazendo? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui o que que eu estou fazendo aqui. Cadê a Berolinha? Aqui, ó. A gente vem do lado direito, onde tem esse olhinho aqui, ó, e clica aqui, tá certo? Aí, quando clica aqui, a gente vai ver aqui, ó, operações. Eu clico na operação. Ela fez uma operação com 10 contratos, tá certo? E ela fez essa operação às 11 horas e 59 minutos. E saiu da operação às 17 horas e 16 minutos. Olha só, então ela entrou lá ao meio-dia e deixou o pau tocar até as 17h16. E com isso, ela fez aqui R$ 1.305. Então, veja bem, quando eu vou olhar mais de perto, eu entendo que ela conseguiu fazer uma avaliação da entrada
se o mercado tendia a ir para cima ou para baixo, e depois que ela entrou, ela foi fazer outra coisa da vida e deixou o próprio tempo encerrar a operação dela. Então, provavelmente, ela nem ficou olhando esse tempo todo. Talvez ela tenha lá consultado para saber se estava positivo ou negativo e viu que estava ficando positivo, ela foi deixando, tá? Então, vamos ver aqui às 11h59 o que é que estava acontecendo nesse horário. Vamos colocar aqui ops, uma linha vertical para a gente ver aqui 11h59 exatamente, 57. Bom, olha só que coincidência aqui, não é? Às 11h59, ela provavelmente entrou aqui ou neste box aqui, que veio testar aqui a resistência principal, né, e fechou abaixo da média, ou depois no reteste desta média, ela pode ter entrado aqui. Então, ela entrou vendida. Deixa eu aumentar aqui a. Vai, pronto. Ou ela entrou vendida nesse box aqui, certo? Ou ela entrou vendida nesse box aqui. Mais provavelmente ela deve ter entrado pelo horário nesse box aqui, tá bom? E aí ela vendeu e aí o mercado só conseguiu despencar. Olha que maravilha. E aí no finalzinho do dia que ele tentou recuperar, quando ela saiu às 17h16. 17h16. Foi aqui junto com esse price guide. Ela viu aqui que o mercado começou a trabalhar acima da média e aí encerrou a operação junto com esse topo aqui, tá? Então, com um resultado fantástico, né? Ela conseguiu fazer aqui uma avaliação muito interessante, né? De mudança de nível de negociação, né? Uma negociação, preço que estava sendo negociado, estava vindo em queda livre, certo? Até o limite de suporte principal. E aí, depois que o preço começou a ter dificuldades de voltar para cima dessa região, e ele cruzou a média, aí ela entrou na operação, ou seja, entrada perfeita que ela conseguiu fazer e deixou o trade ser trabalhado aí do jeito que tem que ser e fez um excelente trader. Então, Berolinha, meus parabéns para você, excelente trade e convido você a vir trabalhar aqui nos próximos torneios pagos e também abrir a sua conta Safe, tá bom? Para quem não sabe da conta Safe, eu falo já já, mas a gente tem aqui os torneios pagos também, tá? Por exemplo, temos aqui o torneio do índice. No torneio do índice, a gente tem uma configuração um pouquinho diferente, tanto para o índice quanto o dólar, né? Os parâmetros são os mesmos: R$ 3.750 de margem, R$ 750 de perda diária e inscrição de apenas R$ 10. Temos 46 participantes, então a premiação total está em R$ 391. E esses R$ 391 é dinheiro de verdade, porque as pessoas pagaram R$ 10 para estarem aqui, e os 15% dos melhores resultados terão essa premiação rateada, tá? Então, vamos ver aqui a tabela de premiação. O primeiro lugar vai ficar com R$ 73,90
90 centavos, o segundo com 63, o terceiro com 53, o quarto com 48, o sétimo, do quinto ao sétimo lugar, R$ 44, e o oitavo lugar com R$ 18,61. Então, o último lugar aqui, que representa o 15% dos melhores resultados, ele recebe os seus R$ 10 pagos e ainda fica com um lucro de 8,61. Ou seja, ele pode se inscrever para o próximo torneio sem tirar nenhum centavo do seu bolso para o próximo torneio. E, obviamente, quem for ranqueando melhor aqui vai ficando com um saldo positivo neste campo aqui, que é o campo de carteira, e esse campo, com dinheiro nesse campo de carteira aqui, você pode abrir a conta Safe. Abrindo a conta Safe, a partir de R$ 25, com limite máximo de depósito de R$ 200, você começa a ter uma conta com características muito parecidas com a de uma mesa proprietária. Você escolhe o valor que você quer, vou colocar aqui R$ 200, tá? E aqui tem a explicação da margem. Com o depósito de R$ 200, você tem um saldo fictício em zero. E você tem a sua margem de R$ 1.500 para começar a fazer os seus trades. Quando você faz R$ 1.500 positivos lá na sua performance, você faz 100% de rentabilização do seu capital investido. Então, se você depositou 200, você vai ter mais R$ 200, o seu saldo fica em 400. E duplicando o valor da meta, ou seja, alcançando R$ 3.000, você dobra o valor aqui que você conseguiu investir. Então, você ganha mais R$ 200, você vai ter um saldo final de R$ 600, ou seja, você ganhou R$ 400. R$ 400, se você consegue trabalhar uma conta dessa por semana, ou seja, se você conseguir alcançar R$ 3.000 em uma semana, você ganha R$ 400 na semana. Se você for capaz de conseguir repetir esse procedimento ao longo das 4 semanas do mês, você tem R$ 1.600 como uma renda extra no mês. É um salário mínimo. Ajuda ou não ajuda, né? Ninguém é capaz de tirar esse valor do, do bolso e jogar fora, não é? Se você for capaz, faz um Pix para mim aí, tá bom? Existe a conta Safe 2, que vai ter um limite maior, né, uma margem maior de R$ 2.000, mas também, em vez de 25 contratos, você trabalha com 35 contratos. E tem a conta Safe 3, que tem uma margem de 5.000, e em vez de 35, você vai trabalhar com 50 contratos. Tá? O valor de depósito são os mesmos, de 25 até R$ 200, tá bom? Então, quanto maior o valor do seu depósito, maior o valor do seu retorno, mais interessante é para você. Mas qual é a minha recomendação? É que se você ainda está patinando, se você ainda não está fazendo o seu resultado de maneira consistente, não coloque os R$ 200. Comece com o mínimo, que é de R$ 25. Porque se tudo der errado, a única coisa que você vai ter perdido são R$ 25. Certo? E aí, qual que vai ser o seu objetivo? Conseguir fechar uma conta Safe dentro do prazo, que é um prazo de 30 dias, tá bom? E aí, quando você conseguir fazer isso, você repete uma outra conta Safe com os mesmos R$ 25, só que agora não mais do seu bolso, mas sim com o do lucro que você teve da sua primeira conta Safe. Conseguiu fazer 2 vezes consecutivas uma conta Safe com valor de R$ 25, com o próprio saldo você abre uma outra conta Safe de R$ 50, ou seja, você não está colocando dinheiro no seu bolso. E se você quiser fazer a sua conta Safe com dinheiro do torneio, basta você se classificar entre os 8 primeiros no mini índice para que você tenha um valor que vai alcançar os R$ 25, para que a partir de 10 você passe a ter 25 para abrir uma conta Safe e iniciar todo esse processo.
a cada nível de depósito, 25, 50, 75, 100, até os 200, você precisa ter o objetivo de repetir consecutivamente cada nível de conta. Quando você fechar o ciclo da conta Safe 1, você passa para a conta Safe 2, depois para a conta Safe 3, e você vai ter treinado o suficiente para você poder fazer uma migração para uma mesa proprietária ou para sua conta real, tá bom? Então, é isso aí. Bons trades, cuidado no dia de hoje. Sexta-feira geralmente é um dia onde a gente não deve operar, mas se você está testando operacionais, fazendo os seus testes das suas automações, esse é o ambiente certo para que você possa fazer os seus testes nos torneios livres ou nos torneios pagos, porque se tudo não funcionar, se tudo der errado, a única coisa que você vai ter, financeiramente falando, perdido são apenas R$ 10 no torneio pago. Caso contrário, você não perde nada se for no torneio gratuito, tá bom? As inscrições para o quarto torneio semanal do índice do dólar geralmente acontecem às segundas-feiras, um pouco antes do mercado abrir, aonde uma janela como essas aqui é disponibilizada na própria segunda-feira, uns 10, 15 minutinhos antes da abertura do mercado. Eu solicitei para o pessoal da Trade Arena que eles conseguissem disponibilizar essa janela já na sexta-feira, no dia de hoje, tá bom? Só que eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. A solicitação foi feita. Se eles conseguirem, eu vou deixar aí um recado aqui no canal, né? Um, um anúncio aí informando que as inscrições já estarão abertas. Mas se não estiver, você pode fazer a sua inscrição na segunda-feira que vem, dia 26, um pouquinho antes da abertura do mercado futuro, tá? E para você poder fazer isso e ainda não sabe, você vem aqui em carteira, faz o seu depósito no valor que você quiser, né? No caso do torneio são apenas R$ 10, se for da conta Safe é a partir de 25, gera a sua chave Pix e depois de efetuar todo o procedimento passo a passo, esse saldo vai aparecer nesse campo aqui em carteira. E aí você vai lá no torneio, com o dinheiro aqui já nesse campo, você pode se inscrever. Tá vendo aqui no caso do dólar? Você clica aqui em inscrever e aí o dinheiro vai sair desse campo e você já vai estar dentro do torneio. Marcelo, eu vou pagar algum tipo de plataforma, mensalidade, alguma coisa? Não, absolutamente não. A Trade Arena vai fazer um pareamento, vai criar uma subconta dentro do Profit que você já tem, tá? E você não paga mais nada para a plataforma, nem a mim, nem a ninguém, para poder iniciar aí os seus resultados, tá certo? Então é isso aí, bons trades, cuidado aí com impulsividade, com ansiedade. Hoje é um dia que a gente precisa ter uma atenção mais especial e caso você queira fazer os seus trades de uma forma mais arrojada, tá? Esse é o ambiente certo para que você possa fazer isso com baixo custo e um nível de risco incomparavelmente menor a uma mesa proprietária e também a sua conta real, tá bom? Um grande abraço para vocês e um excelente final de semana. Tchau, tchau. Fui.